Glória a Deus, irmãos. Boa noite, graça e paz. Pela vida de pessoas, né? Que permite Deus usar a vida delas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus pela vida do Paulo, servindo ao Senhor aí na adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei você que está nos assistindo aí nessa noite, se você está transbordando da presença de Deus, mas nós aqui estamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, Jesus. No Antigo Testamento, quando a presença de Deus vinha no templo, ninguém ministrava, porque tão grande era a presença. Hoje, no Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. Então a presença vem em nós, flui de nós, transborda através de nós. E nós podemos sentir ela, ter convicção. Quando a presença de Deus, ela flui através de nós. E quando ela vem sobre nós também. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é livre, né? Ele se manifesta do jeito que ele quer. A nossa fé, ela aumenta. A nossa convicção em Deus aumenta, cresce. Nós ficamos mais crentes. Cheios de fé, de convicção do nosso Deus e Pai. Aleluia, Jesus. Eu sei que se você tem ouvido palavras, participado de ministrações, você que me assiste aí nessa noite, se você tem ouvido pessoas, se você tem participado de congressos e de eventos, se nada disso que você tem participado, ouvido, tem gerado fome, convicção no seu coração, tem gerado mais sede no seu coração por Deus, tem gerado mais ousadia, intrepidez em Deus, pode parar de ouvir, porque isso é religião, isso é doutrinas de homens. Se você não tem crescido na fé, se você não tem crescido na graça, se você não tem crescido em Deus, na sua vida espiritual em Deus, se você vai todo dia para a estrutura da igreja, se você participa de congressos, seminários, quase todos os meses, e não tem gerado transformação na sua vida, alguma coisa está errado. Por que você está falando isso, pastor Tiago? Porque tudo o que vem do Espírito de Deus te transforma. Tudo que vem de Deus para a tua vida, tudo que você ouve de Deus, porque Romanos 10:17 fala,
A fé vem por ouvir Deus. A fé vem por ouvir a palavra divina. A fé vem por ouvir o Senhor, não é o homem. A fé vem por ouvir Deus. Então, se você tem ouvido palavras e não tem gerado fé em você, não tem gerado convicção em você, não tem gerado transformação, não tem gerado sede, fome de justiça, a de Deus e não a do homem. Não é a justiça do homem. Quando você ouve Deus, gera justiça, gera fome de Deus na sua vida, gera fome, sede de Deus na sua vida. Então vem de Deus. Se o que você tem ouvido tem te gerado mais fome, mais sede, mais vontade de orar, mais vontade de buscar a Deus, então você está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Se o que você tem ouvido não tem gerado esse caminho, esse andar no Espírito, esse viver do Espírito em Deus, talvez você provavelmente não está ouvindo 100% Deus. Porque quando você ouve a Deus, gera transformação no seu interior. Você fica mais cheio de fé, convicto. Você gera esperança no seu coração. Você quer mais o Senhor. Você quer mais as coisas de Deus. Então provavelmente você está ouvindo a Deus. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, eu tenho desejo de ter comunhão com Deus todos os dias. Pode ser em qualquer lugar, eu quero Deus no meu coração, eu quero a presença de Deus. Eu quero Deus. Todos nós temos responsabilidades. Temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar da nossa esposa, a mulher tem que cuidar do marido, os pais têm que cuidar dos filhos, nós temos que acordar cedo, levantar, temos que arcar com nossos compromissos, ir trabalhar. Temos que ter o nosso dinheiro ali para pagar as nossas contas. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Mas nenhuma responsabilidade sua pode substituir o seu comportamento no espírito de buscar a Deus, de querer a presença de Deus, de orar a Deus, de ter mais de Deus na sua vida, de receber mais de Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês que eu tenho esposa, eu tenho uma filha pequena, a qual quando a nossa criança ela é pequena a gente se doa muito mais, né? E eu trabalho, e tenho trabalhado até bastante, e eu nunca deixei a minha alma me sabotar. Eu nunca deixei a minha alma tentar substituir a presença de Deus na minha vida, a eu buscar a Deus. Eu trabalho o dia inteiro e ainda cuido
ainda da minha família, da minha filha pequena, da minha esposa. E eu oro. Eu busco a Deus, eu me entrego a Deus. Aonde? É sempre no mesmo lugar? Aonde eu estou? Eu me relaciono com Deus. Aonde eu estou, eu posso orar em línguas. Aonde eu estou, eu posso colocar uma Bíblia falada na palavra, na internet e ouvir. Aonde eu estou, eu posso colocar uma mensagem no YouTube e ouvir uma mensagem que venha de Deus. Então, nada pode substituir a sua fome por Deus, o seu desejo de buscar a Deus. Não importa o que você está passando hoje, não importa o que você está vivendo hoje, não existe desculpas para você não buscar a presença de Deus. Porque buscar a presença de Deus é continuamente, é até a volta de Cristo. Nós temos que buscar a presença de Deus com intensidade. Para falar a verdade, a cada dia mais. A cada dia mais nós devemos nos entregar a Deus. Se render mais o nosso coração, o nosso espírito ao Senhor. Buscar mais, aprender a ouvir a Deus. Se ontem nós ouvimos a voz de Deus, hoje eu devo estar mais atento em ouvir mais a Deus. Em todas as áreas da minha vida. Eu quero te dizer, meu irmão, que os melhores momentos da minha vida foi quando eu vi a voz de Deus. Os melhores momentos da minha vida, as maiores vitórias, foi quando Deus falou comigo e eu estava atento e eu ouvi a voz dEle. E é assim que tem que ser conosco, com a igreja, é assim. Nós temos que estar atento à voz de Deus no nosso coração, no nosso espírito. Sempre quando Jesus pegava para falar com alguém nas Escrituras, quando Jesus falava com uma pessoa, Ele transformava a vida daquela pessoa, Ele mudava o nome daquela pessoa. Deus mudava. Quando Jesus falou com Saulo, o nome dele foi transformado em Paulo. O nome de Abrão foi transformado em Abraão. Foi mudado. Sempre quando Deus fala com uma pessoa, Ele transforma em alguma área de nossas vidas. A voz de Deus nas nossas vidas tem que ser real. Tem que ser real, poderosa. E quando Deus Ele fala conosco, as pessoas na Babilônia, não é dentro da estrutura da igreja, é as pessoas aí fora, têm que saber que Deus fala conosco, que Deus Ele é real, que nós andamos nas pisadas da voz de Deus, nós andamos debaixo da nuvem da glória de Deus. O que Deus fala, a gente faz. Aonde Deus nos direciona, nós vamos. Nós prosseguimos. Nós vamos adiante. Então é isso que marca as nossas vidas. É isso. Então, você
está andando no caminho da voz de Deus? Você está tendo mais sede de Deus, mais fome de Deus? Você quer mais a Deus? Porque se você quer mais de Deus, se você quer ouvir a Deus, se você quer orar em línguas, se você quer mergulhar na oração em línguas, mergulhar na palavra, se entregar mais a Deus, a presença de Deus será manifesta na sua vida. A presença de Deus vai ser real na sua vida. A presença de Deus será poderosa na sua vida. Você vai viver milagres sobrenaturais. Você vai viver a presença de Deus na sua vida. Você vai viver vitórias na sua vida. Você vai viver algo sobrenatural. Porque você está desejando mais de Deus. E é impossível você não viver Deus. Você vai transbordar Deus. Você vai transmitir Deus. Você vai ter mais convicção, fé, ousadia, intrepidez para fazer as coisas. Você vai ter algo sobrenatural dentro de você, que vai te dar uma força, uma coragem, para você andar em fé. Andar no Espírito é andar em fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nos ouve nessa noite, não existe desculpas para não buscar mais a Deus, para não se entregar mais a Deus. Não existe argumentos. Você pode se entregar a Deus, você pode desejar, querer mais de Deus, buscar mais a presença de Deus, se relacionar mais com Deus, aonde você estiver. E eu tenho certeza absoluta que quanto mais você se relacionar com Deus, através da oração em línguas, através da palavra, da meditação da palavra, através do jejum, através da adoração, através de alguma prática espiritual, guiada pela liderança do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que você vai querer praticar mais. Praticar a presença de Deus não é ser religioso. Praticar a presença de Deus é ter mais de Deus, é conhecer mais a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já vou ler um texto aqui. No seu trabalho, você pode se relacionar com Deus. No seu trabalho, você pode buscar a Deus. Não existe nenhum impedimento de você ter a presença de Deus e você se relacionar com Deus. Quando uma pessoa ela quer Deus, até dentro do trabalho ela ora em línguas. Até dentro do trabalho que ela trabalha, das 8 da manhã às 6 da tarde, ela ora em línguas. Então, chegou a hora de nós realmente ter mais de Deus em nossas vidas. Chocar com a presença de Deus. Ter mais de Deus.
Eu quero ler o Evangelho de Jesus, a qual João escreveu. João 4, capítulo de número 4, de número 19. Diz assim, 4:19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Jesus, ele teve um encontro com essa mulher. Jesus, ele estava direcionando ela. Quem era o pai dela? Quem era o Pai Celestial dela? Qual era a fonte de adoração dela? Jesus teve encontro com essa mulher, ouve, não para direcionar ela para os homens, mas Jesus teve encontro com ela para direcionar ela para o Pai. Amém? Jesus estava dizendo para ela que a adoração dela seria do interior dela ao Senhor. A adoração dela seria verdadeira, a partir desse momento, desse entendimento dela. Então, tudo que você ouve, quando vem de Deus, te direciona para Deus, não te direciona para os homens. Porque Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Então, quando você ouve Deus, ele vai te direcionar para Deus. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e somente para ele. Então, se você tem ouvido homens que não têm te direcionado mensagens para Deus, essas mensagens não vêm de Deus, elas vêm de homens. Mensagens que vêm de Jesus, te direciona para Jesus. Aqui, esse texto, ele é claro. Jesus estava direcionando essa mulher para o Pai, para o Senhor. Amém? Jesus estava gerando no interior dela, no coração dela, fome e sede de justiça. Não é nem neste monte, não é nem em Jerusalém, não é mais em estruturas, não é mais em lugares exteriores que você vai procurar Deus. Você vai se direcionar o seu coração a Deus a partir de hoje. Você vai buscar a Deus no seu interior hoje. Jesus estava direcionando ela. O que ia ser a nova aliança. A igreja, o corpo.
Quero ler um texto aqui com vocês, aqui em Isaías. Isaías 55. 55, 10. 55, 8. Isaías capítulo 55, do verso 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, no Antigo Testamento, Deus já estava apontando para nós buscarmos o pensamento dele, que seria na nova aliança, o pensamento dele para nós, e não mais o pensamento do homem, e não mais o caminho do homem, mas nós buscarmos o caminho de Deus, o pensamento de Deus, que é a mente de Cristo. Todo pensamento que vir de Deus para você, tenha certeza que vai começar em Deus e vai terminar em Deus. Você quer descobrir a partir de hoje se o que você tem pensado vem de Deus? Primeiro, vai começar nele e vai terminar nele. Você quer descobrir, discernir hoje, se o caminho que você tem andado vem de Deus? O caminho começa em Deus e termina em Deus. Porque Ele é o princípio, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o começo dos seus pensamentos, Ele é o fim dos seus pensamentos. Ele é o começo dos seus caminhos e Ele é o fim dos seus caminhos. Então tudo que Deus começa nas nossas vidas, Ele termina, porque Ele é fiel. Se Deus abrir uma porta para você hoje, Ele vai te honrar nessa porta. Porque Ele é quem abre a porta, e Ele é quem honra você nessa porta. Tudo que Deus fala com você, Ele cumpre. A Bíblia diz em Números, se não me falha a memória, está lá em 23, que Deus, Ele não é homem. Deus não é homem natural, Deus não é homem terreno. Deus não é homem carnal, para que Ele minta, e para que Ele se arrependa. Por quê? Porque tudo que Deus promete em sua palavra, pela aliança que Ele tem em Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele cumpre. Todas as palavras que Deus prometeu para você, e para mim, para nós, igreja, está cumprida e concretizada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando? Há mais de 2000 anos atrás. Então, por isso que Deus, Ele fala, tudo que Ele começa, Ele termina nele. A palavra de Deus, ela é Deus de começo ao fim. Deus falou com você? Falou. Amém. Você recebeu a palavra de Deus? Recebi. Recebeu com fé? Recebi. Então vai terminar em Deus.
Hebreus, capítulo 11, do verso de número 6. É impossível se aproximar de Deus, Pai. É impossível agradar a Deus, Pai, sem fé. É impossível qualquer pessoa se relacionar com Deus sem ter uma convicção no seu coração que Deus existe, que Deus é real, que Deus é poderoso. Então, quando Deus fala com você, Deus gera convicção, Deus gera fome, Deus gera sede. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos, essa noite. Quando realmente, ouça, quando você realmente ouvir a voz de Deus no seu coração, no seu interior, nunca mais você será o mesmo. Aonde? Quando Deus falar com você em alguma área da sua vida, a qual você está sofrendo, a qual você está sendo derrotado, quando Deus está sendo derrotado por causa da incredulidade. Mas quando você ouvir a voz de Deus, que é a voz de fé, a voz de convicção, quando você ouvir a palavra de Deus, a voz do Espírito de Deus, Deus vai transformar a área da sua vida. Por quê? Porque Ele nunca quis? Não. Porque você ouviu Ele e gerou fé. Então, quando você ouve a Deus em alguma área da sua vida, a sua vida é transformada para sempre. Para sempre. Então, ouvir a voz de Deus. Eu quero Deus. Por quê? Porque quando você ouve o Senhor, Ele está te levando para Ele. Quando você ouve Deus, você quer ouvir mais Deus, igreja. O negócio é totalmente contrário o que a gente ouviu um dia. O negócio é meio doido. Porque quando você ouve Deus, você quer ouvir mais Ele. Porque ouvir a Deus é andar em vitórias na sua vida. É você ser direcionado por Deus. Não ouvir a Deus é você andar desgovernado, sem destino, sem propósito, sem rota. Mas quando você ouve a Deus, você sabe que o Senhor está contigo, independentemente de circunstâncias exteriores, independentemente de problemas e do que estão falando. Mas quando você está ouvindo a Deus, quando você está ouvindo a Deus, preste atenção nisso, quando você ouvir a Deus no seu coração, no seu interior, a oração em línguas vai te ajudar. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, você vai falar assim: Deus falou comigo, e eu quero ouvir mais a Ele. Você vai ter mais fome no seu espírito. Você vai ter mais convicção. Deus, obrigado pela água. Deus não chamou nós para ser religiosos. Deus não chamou nós para sermos legalistas. Deus chamou nós pelo seu Espírito, pela sua graça e pela sua bondade. Deus chamou nós para nós andarmos em fé, andarmos em vitórias, andarmos em milagres. Você acha que Deus chamou Pedro para andar sobre as águas?
E Ele vai chamar você para andar onde? Se Deus chamou Pedro na antiga aliança para andar sobre as águas, Deus vai chamar você para andar com Ele, para se assentar com Ele à destra do Deus Pai, para andar em Jesus, para andar sobre as águas. É um exemplo de Pedro andar sobre as águas, é um exemplo que Jesus queria e quer e deseja que nós andamos com Ele hoje. Que nós andamos em fé, andamos acreditando nele. Não existe outra vida para você, para nós, a não ser andar em fé, andar sobre as águas, andar no sobrenatural de Deus. Não existe outro evangelho. O evangelho de Jesus é evangelho das águas, evangelho sobre as águas, evangelho que para qualquer tempestade. Não existe outro evangelho. O evangelho de Jesus é esse. No meio de uma tempestade, para onde que Jesus chama Pedro? Para Ele. Tudo é por meio dEle e para Ele, igreja. Jesus está te chamando para você ir para Ele. Não existe milagre sem Jesus. Não existe vitória sem Jesus. Não existe sobrenatural sem Jesus. Se não está acontecendo alguma coisa sobrenatural em alguma área da sua vida, é porque está faltando mais de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia, o Evangelho de Jesus nos ensinam que aonde Jesus andava, paralíticos andavam, cegos enxergavam, mortos ressuscitavam, surdos ouviam. Até homens eram curados, descendo por cima do telhado de casas. Então a Bíblia não mudou. O Evangelho de Jesus é, aonde Jesus está, algo sobrenatural está acontecendo. Por favor, não arrume argumentos para a incredulidade. Não justifique a sua incredulidade. Não justifique a sua carnalidade. É mais fácil falar: eu não estou crendo em Jesus. Quero mais da presença de Deus. Quero me encher mais de Deus. Quero ter mais fome e mais sede de justiça. Quero mais ao Senhor. E aí sim, você vai ter mais de Deus. E esse mais de Deus na sua vida vai gerar milagres, vai gerar o sobrenatural na sua vida. Eu não posso ir contra a palavra de Jesus. Eu não posso pregar contra o Evangelho de Jesus. Se eu pregar contra o Evangelho de Jesus, eu não sou ministro da palavra. Ministro da palavra de Deus é concordar com o Evangelho de Jesus na terra. O que é cristianismo? O que é ser um cristão? Ser um cristão é crer na cruz de Jesus. É crer em tudo o que Jesus realizou nessa terra e não despregar, mas crer
receber, ter convicção no seu coração. É acreditar, e não é ficar arrumando argumentos e teologias na hora que tem que crer. Na hora que tem que crer, meu irmão, você tem que crer. Na hora que tem que crer, você tem que descer do barco e andar sobre as águas. Ainda que você estiver sozinho, você vai ter que descer do barco e andar sobre as águas e ir de encontro com Jesus. Mas o que isso vai gerar na minha vida, Tiago? Isso vai gerar na sua vida crer em Jesus, desejar mais a palavra de Deus, orar mais em línguas, para você ficar mais sensível à voz de Deus. O que isso vai gerar em você é maturidade espiritual, e não é soberba, e não é orgulho. E não é raiva, não é ira, não é ódio, não é falta de perdão, não. A única coisa que vai gerar em você é maturidade. O que é? Me fala alguma coisa dessa maturidade que vai gerar em mim. Vai gerar em você mais fome de Deus, mais vontade de buscar a Deus, mais sede de conhecer Jesus, mais vontade de obedecer Jesus, mais vontade de andar com Ele. Isso vai transformar a sua vida, vai transformar nossas vidas em cada área. Temos um evangelho perfeito. Temos uma palavra poderosa em nossas mãos. Ouvimos uma palavra poderosa. E cremos pouco nesse evangelho. O Evangelho de Jesus ensina que o reino de Deus, Pai, ele é tomado por esforço. Não é esforço próprio. É tomado por perseverança, por uma ousadia no espírito, por uma intrepidez no seu interior. Ele é tomado por fome, por sede de justiça, por mais de Deus. Não fique esperando, meu irmão e minha irmã, alguém bater nas suas costas e dizer: vamos buscar a Deus mais. Você deve ter um posicionamento no seu espírito de querer mais de Deus. Só isso. Queira mais de Deus no seu espírito. Você pode andar com homens cheios da presença de Deus. Pode. Você vai ser abençoado? Você vai ser abençoado. Mas isso não muda aquilo que você tem construído na sua vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é uma construção diariamente. Sempre. É muito bom, gente, ouvir pregadores, ouvir boas mensagens. Mas melhor ainda, é você ter a sua experiência com Deus. Isso é o melhor. É você ter realmente a sua experiência com Deus.
Porque Deus, Ele é real demais. Deus, Ele é verdadeiro demais, gente. Deus, Ele é poderoso demais. Eu já vivi coisas na minha vida, e eu vivo, a qual é só Deus. É só o poder de Deus, mais nada. O homem nada pode nos dar, gente, a não ser direcionamento. O restante do caminho é conosco. É conosco. É você e o Espírito Santo de Deus. E ninguém está vendo. Posso te falar, os melhores momentos da sua vida com Deus é quando ninguém está vendo. Não é nem quando você está pregando. Não é nem quando as pessoas estão te assistindo. Os melhores momentos da sua vida é quando você para, em algum minuto, em alguma parte do seu dia, qualquer horário, não existe regra. Quando você para você orar, quando você para você meditar na palavra, quando você para adorar, quando você para você jejuar. Esses são os melhores momentos da sua vida com Deus, a qual ninguém está vendo, e é você e Deus. E é aí, nesses momentos, que Deus está construindo algo poderosíssimo no seu interior. É nesses momentos que Deus está forjando, fortalecendo a sua fé, transformando o seu coração, a imagem dEle somente. Um desejo que você tem que ter na sua vida é de buscar ser parecido com Ele, com o Senhor. Mais nada. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, lá no início, que Enoque, ele andou com Deus. Pronto. Aí você para refletir e meditar. Um homem comum andou com Deus. Era um homem igual eu e você. Mas ele se tornou uma pessoa especial, sobrenatural. Ele tinha algo diferente no interior dele. Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Eu acho que o maior legado que nós devemos deixar para os nossos filhos e para a nossa família é um legado de andar com Deus. É um legado de fé, de convicção em Deus. Não é um legado, eu vou deixar casa para minha família, vou deixar carros, vou deixar dinheiro, empresa. Não, cara. O maior legado que você tem que desejar no seu coração é um legado desse nível. O meu pai e minha mãe, eu ouvia eles orando em línguas, ouvia eles crendo, ouvia eles falando sempre a palavra de fé e nunca a palavra de derrota. Via eles sempre querendo a presença de Deus. Esse é o maior legado que eu acho que pais devem deixar para filhos. As coisas dessa terra aqui são as demais coisas, Jesus falou. Ele falou em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar na sua vida, no seu interior, no seu coração, é o reino de Deus
Mais nada. E o resto, Ele vai acrescentar na sua vida. Você não precisa se preocupar, não. Deus, Ele vai acrescentar na sua vida aquilo que você precisa. Amém? Então, em o nome de Jesus, não deixe nada substituir, roubar a sua fome, a sua fé, a sua convicção, a sua sede por Deus, através das práticas espirituais. Amém? Porque o resultado disso será poder de Deus na sua vida, será sobrenatural. Graça e paz, boa noite.